Você está em um safari noturno na selva do Quênia. As luzes altas do Jeep iluminam uma cena que confunde a sua mente. Um jovem leão macho, 300 quilos de puro poder predatório, correndo desesperado de ré. Ele chora, bate as patas na própria cara em desespero e se joga num rio lamacento sem se importar com crocodilos. Do que ele está fugindo? O guia apaga o motor e manda você fazer um absoluto silêncio. Um leve chiado, como o som de folhas secas sendo amassadas, ou de uma chuva invisível, vaza pela mata. Você aponta a lanterna para o chão e congela. O solo inteiro à sua frente não é feito de areia ou grama. O solo está vivo. São 50 milhões de corpos marchando em sincronia e cegueira absolutas. E se você tropeçar e cair daquele carro agora, em menos de 10 minutos, não restará nem cartilagem sua para contar a história. Sejam bem-vindos ao Além da Floresta. Nós já mostramos emboscadas letais e forças absurdas que agem pelas sombras da natureza. Mas hoje os arquivos revelam a força de guerra mais devastadora do reino primário. Esqueça soldados solitários. Hoje nós vamos analisar a máquina de moer carne da terra arrasada, o massacre indomável das formigas Siafu. Quando pensamos em civilizações de insetos, imaginamos um grande formigueiro ou um castelo de terra como o dos cupins, uma fortaleza onde operários escondem a rainha. Mas os generais biológicos do batalhão Siafu abominam essa ideia defensiva. A filosofia de guerra delas é expansionista e ofensiva. Ao extremo, essa espécie particular simplesmente não constrói ninhos permanentes de barro. Eles são o que a academia militar define como um exército puramente nômade. Eles vivem em bivaques. Quando o exército decide descansar, milhões de soldados usam as próprias patas recheadas de ganchos travantes entrelaçados para amarrar os próprios corpos e formarem uma esfera viva do tamanho de um pneu de trator. As paredes protetoras do quartel-general não são feitas de lama. São feitas de carapaças de guerreiras prontas para dar a vida por defesa frontal ao mínimo tremor. E quando a manhã raia, essa esfera desaba, e a marcha da morte inicia-se varrendo um corredor de 100 metros de largura, selva dentro. Ao analisar o avanço dessa onda vermelha e escura, nota-se uma disciplina hierárquica impecável. No centro desse rio vivo, que escorre perfeitamente pelo chão da selva, trafegam os operários carregando milhões de ovos e picando os restos minúsculos das vítimas menores. Essas são as engrenagens de abastecimento. Nas laterais desse comboio principal, agindo contendo o fluxo, postam-se as forças de infantaria pesada, as formigas da casta militar major. Esses monstros são até 3 vezes maiores que as operárias. As cabeças deles são blindadas em uma carapaça espessa de queratina polida escurecida, contendo músculos gigantescos em suas bochechas, acopladas a mandíbulas em formato de foices cruzadas. Os major não carregam comida. A boca inteira deles não tem mais as funções anatômicas que o formigueiro usa para alimentar larvas. A cabeça inteira e a biologia desse tanque foi destituída da criação civil. Ele foi gestado no ovo unicamente para perfurar a carne inimiga e morrer trancado nela. E repare na mais brutal fraqueza compensada. Uma tropa militar na escuridão, sob o chão da folhagem, perderia seu alinhamento, mas a Siafu, ao longo dos milênios de evolução destrutiva, perdeu totalmente e os seus olhos. Eles são cegos absolutos do nascimento até a morte. A sua guerra inteira é coordenada, baseada num mapa bioquímico perfeito ditado pelas vias de feromônios pelo ar e pelos passos dos seus companheiros de frente. Onde cai um fedor de ácido, cai o ataque inteiro. O exército avança na velocidades assustadoras caçando do seu sustento, nada os impede. Se houver uma pedra no meio da trilha de 100 metros, os soldados e operárias não a contornam, quebrando essa estrutura de esquadrão. Centenas de major e milhares de operários rastejam sobre a pedra, se entrelaçam pelo buraco seguinte e fazem uma ponte pêncil, esticando os próprios ligamentos ósseos das ancas esticadas suspensas no ar, ancoradas por unhas umas das outras.
Fazem viadutos vivos sobre correntezas e fissuras, enquanto centenas de milhares fluem passando o comboio por cima de suas costas por 19 horas inteiras até o fim da fila de marcha. A disposição de sacrificar a máquina motora biológica da perna esmagada individual, em prol da progressão implacável linear da Pátria Vermelha. E não se importam sobre o que eles marcharem por cima. Centopeias, ratos e serpentes escamosas são dilaceradas. E quando a formiga esbarra com táticas maiores de tamanho, a química fúnebre do ácido se mistura a dezenas de milhões mandíbulas destrutivas. E a terra arrasada da ceifa química não retrocede de macacos caídos ou porcos selvagens que foram pegos feridos, mancando sem ter escapatórias. Tudo é moído, ou melhor, desconstruído micrômetro a micrômetro, enquanto o alvo expulsa pânico e gritos até morrer por asfixia pelo entupimento ácido respiratório forçado das fossas nasais ou das vias oftalmológicas esvaziadas no processo contínuo de tortura de números infinitos, roendo até o centro da caixa óssea. Tamanho é a precisão grotescamente esmagadora das mandíbulas afiadas dessa guarnição primária, que nós, como humanos, criamos soluções primitivas diante o terror militar delas. No território isolado selvático africano, Maasai tradicional e pelas guarnições paramilitares antigas nas ilhas equatoriais. Não havia kits médicos fáceis com sutura e faixas se um combatente nosso levasse um rasgo na perna por machete. Um guerreiro nativo corria para a Floresta Negra e capturava uma formiga Siafu Major, da borda da marcha, e a carregava, segurando o tronco negro gordo próximo na perna com a laceração exposta do ferido. Aproximava calmamente a mandíbula de foice e o inseto, enraivado em seu último segundo biológico, disparava e travava ambas cimitarras queratínicas, puxando cada borda separada da carne sangrenta humana da coxa, unindo-a perfeitamente de frente lado a lado. Num ímpeto clínico, a tribo girava quebrando o abdômen das guerreiras torcidos. A cabeça das Siafu ficava retida, trancada, travada como estacas de sutura indissolvíveis perfeitas de puro trauma post-mortem, costurando carnes de homens pelo puro ferro tático biológico extraído do exército mais agressivo das trevas. O veneno residual do corte da Major coagula o tecido celular do homem, a prova real de uma ferramenta tática assassina, revertida à utilidade bélica civil imprensada na coxa por semanas até as infecções irem. Essa eficiência inquebrável, todavia, carrega algo tão fascinante e brutal quanto suas execuções nos animais de grande porte. Nós nos deslumbramos pela tecnologia cega, focada nos rastros moleculares farejantes do solo que criam aquela disciplina absurda coesa delas andando na fila da morte orgânica invencível. Mas, quando um filete do grupo batedor líder desvia em círculo, às vezes a pista bioquímica colide. Com as linhas sobrepostas, o cheiro manda a parte traseira da tropa seguir e cruzar a cabeça da frente novamente para alcançar o rastilho deixado em formato circular. E uma tempestação começa e uma disciplina militar perfeitamente irretocável engessa, falhando em absoluto. Aquilo que eles mesmos criaram se torna uma farsa neurológica em redemoinhos. Os especialistas de bioma deram de nome moinhos de morte. A horda inteira se tranca cegamente acreditando no pelotão fantasma adiante, marchando infinitamente num giro frenético mortal ininterrupto, pelo despenhadeiro no vazio desértico florestal em calores desumanos. Em 2 dias, não dezenas, centenas de milhares daquele exército apodrecido começam a colapsar de mortes exaustivas de insolação pesada e atrofia corporal contínua. Elas pisam sobre as falecidas dos mesmos clãs, seguindo as miragens bioquímicas trancadas marchando nas carcaças vermelhas por giros estressantes ininterruptos, até a unidade maciça triturar até o poço minguado do último batimento orgânico, extinto perambulando, desidratado, sem questionamentos. Apenas a cega servidão do compasso num ciclo fechado trágico. As Iafus, em sua terra arrasada, provam que nenhum escudo corporal é blindando que chegue do crocodilo, nem garras,
impulsionadas a 70 por hora. Importam para valer nas defesas terrestres quando algo se aproxima impiedosamente usando do conceito de massa inumerável com fúria matemática destrutiva e as subscrições letais da devoção irrestrita. Contudo, provam para nós também que a obediência, sem uma interrupção criativa questionável de guarnição da inteligência, aquela que as orcas tinham para parar, avaliar estratégias e furar o problema por táticas diferentes flexíveis, peca destrutivamente matando do modo mais miserável e insano cego de multidão, marchando encurtada perante um beco redondo na primeira curva trancada cega do compasso infinito da horda. Caros sobreviventes das análises extremas, eu sei que de deparo frente às grandes análises primárias, vocês enaltecem o respeito pelas sobrevivências que destrinchamos para a academia diária nossa, portanto. Confirmo sua lealdade preenchendo as inscrições, se juntando de frente na caça, deixando a nossa aprovação abaixo com seu joio. Me digam as tropas, o que oprime tuas emoções estratégicas nas enciclopédias documentais? O terror lento psicológico, onde só a paciência tranca com os dragões isoladamente te farejando por ilhas até findar envenenado? Ou esse massacre de multidão das sombras ceifadoras? O desespero da escuridão engolido vivo aos poucos sem escape num cerco inevitável barulhento das cinzas? Em um embate moral, o que pesa na mentalidade selvagem militar pior de se vivenciar no cenário cego. Resistam calmos às trincheiras camaradas e até nos revermos no limiar, além do fundo da floresta.